Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar e pedir a Deus e ao Divino Espírito Santo que nos abençoe e nos ilumine nesta noite, por intercessão da nossa Mãe, a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Gente, hoje nós vamos estudar, fazer um vídeo sobre a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, no México. Porque dia 12 de dezembro é o dia dela, tá? Dia da padroeira da América Latina. Por que Nossa Senhora de Guadalupe é a padroeira da América Latina? Então, eu quero fazer um vídeo então explicando essa aparição. Eu já fiz aí alguns vídeos sobre aparições de Nossa Senhora. Eu já fiz aí vídeos sobre Nossa Senhora de Lourdes, eu já fiz um vídeo sobre Nossa Senhora de Fátima, e eu já fiz um vídeo sobre Nossa Senhora Aparecida, tá? Eu já fiz Nossa Senhora do Carmo. Então hoje nós vamos ver sobre Guadalupe, no México. E é uma aparição muito importante, porque, gente, é uma coisa milagrosa. Foi a primeira aparição reconhecida pela Igreja, e que é uma aparição que a ciência não consegue explicar, tá? São dois mistérios que a ciência até hoje não descobriu. O Santo Sudário, que eu já fiz um vídeo aí só sobre o Santo Sudário, tá aí no canal, e sobre Guadalupe, sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Como que aquela imagem apareceu no manto do índio João Diego, que nós vamos entender isso hoje. Então eu vou colocar aqui a parte histórica, eu vou colocar aqui a parte teológica, aquilo que a Igreja diz, né, que a Igreja aprovou essa aparição, e também a parte científica, porque é importante, gente, a gente entender que a Igreja Católica ela não tem medo da verdade. Ela deixa os cientistas analisarem. Por quê? Porque a Igreja não gosta de mentira, a Igreja não gosta de fraude. E a gente sabe que existe muita mentira, existe muita fraude, né, muito charlatão. Então a Igreja não quer isso, a Igreja quer a verdade, a Igreja gosta da verdade. Então a Igreja estuda muito, analisa muito essas questões de aparições, de santos, aparições de Nossa Senhora. Hoje são mais de 100 aparições de Nossa Senhora que a Igreja está analisando. É aparição de Medjugorje, é aparição de Garabandal, de Simbres, mas é muita aparição de Nossa Senhora. Então a Igreja analisa para ver se não tem erro. Se tiver algum erro teológico, a Igreja já diz que não é verdade, já não é verdadeiro aquilo ali. Mas tem algumas aparições que a Igreja diz que são verdadeiras. Ela aprova, os papas aprovam, o magistério da Igreja aprova, tem uma comissão, o Vaticano envia uma comissão para o lugar. Primeiramente, primeira coisa que você tem que entender, uma aparição, o bispo do lugar tem que aprovar. Primeira pessoa que tem que aprovar é o bispo, porque ele que é o dono ali da diocese. Então, por exemplo, aqui em Itaperuna, o bispo é Dom Roberto. Então, se Nossa Senhora estiver aparecendo em algum lugar na diocese,
o Dom Roberto tem que aprovar, tem que autorizar e dizer, ó, tem algum fundamento. Se o Dom Roberto autorizar, a igreja aceita e ir em frente. Se ele falar que não, é não. O bispo representa os apóstolos. Se a igreja aceita, se o bispo aceita, aí manda para o Vaticano. O Vaticano manda um representante para agora analisar em nome do Papa. E aí fazem um relatório e mandam para o Papa. Se o Papa aceitar, se o Papa dizer, não, é verídico essa aparição, aí a igreja aceita que se preste, inclusive, o culto a Nossa Senhora, como a gente vê em Lourdes, em Fátima, aqui em Aparecida, e hoje nós vamos ver também em Guadalupe, lá no México, tá? Então eu quero começar explicando isso. Outra coisa que eu quero explicar. As aparições de Nossa Senhora não é um dogma de fé, tá? Então, não é pecado, tá? Se você, vamos dizer assim, eu não acredito nas aparições de Nossa Senhora. Você não está pecando. Agora veja, aquelas aparições que a igreja diz que são verdadeiras, você não pode, você pode não acreditar, mas você não pode dizer que elas são falsas. Você não pode sair dizendo aí como católico que elas não são verdadeiras. A igreja deixa ao livre uso da fé. Você não é obrigado a crer, porque não é um dogma de fé, é uma revelação particular, não é uma revelação pública. O que é a revelação pública? É a Bíblia e a tradição da igreja. A Bíblia e a tradição nós somos obrigados a crer. Por quê? É uma revelação pública de Deus. Agora, as aparições de Nossa Senhora, dos santos, dos anjos, são revelações particulares. Então, não é um dogma de fé. Não está no credo. Então, você não peca se você não acreditar. Agora, você não pode sair dizendo que é mentira se a igreja já aprovou, já deu o seu aval. Deu para você entender? Então, a igreja deixa ao livre uso da fé. Eu vou falar por mim. Eu vou falar por mim, não posso falar pelas outras pessoas. Eu creio nas aparições de Nossa Senhora aprovadas pela igreja. Aquelas que a igreja bate o martelo, né? Aparecida, Lourdes, Fátima, Guadalupe. Essas eu acredito. Agora, se a igreja não der o seu aval, aí também eu não acredito. Aí para mim não é verdade. Por quê? Porque eu penso que se a igreja analisou e viu que ali não tem verdade naquilo ali, é porque alguma coisa de errada a igreja viu ali. Entendeu? Então eu fico meio com o pé atrás. Agora, se a igreja aprovou, aí beleza. Então eu acredito sim. Como eu já fui em Aparecida e me sinto muito bem lá, como eu já falei, fiz até um vídeo lá em Aparecida. Infelizmente ainda não pude visitar os outros. Né? Não visitei ainda, nem no México, nem na França e nem em Portugal. Mas pelo que a gente vê, né, pelo que eu já li, pelo que a gente vê, é uma coisa inexplicável. A gente não consegue explicar. Fátima, a gente vê lá a aparição, o milagre do sol. Eu fiz um vídeo aí. Lourdes, aquela água milagrosa que curou tantos doentes, não é? E Guadalupe, hoje você vai ver também coisas que a ciência não explica. Então eu acredito sim, tá? Que são aparições verdadeiras de Nossa Senhora, ok? Então vamos lá, para a gente não perder tempo, então eu quero falar um pouco sobre as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe. Então eu vou primeiro para a parte histórica, tá? Depois para a parte, né, da igreja, o que a igreja disse, e depois a parte científica, que é tão interessante que a igreja deixou vários cientistas analisar para ver se realmente não tinha fraude. E até hoje não tem explicação científica para o milagre de Nossa Senhora de Guadalupe, as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Veja. Nossa Senhora de Guadalupe é a primeira aparição reconhecida pela igreja. É no ano de 1531, ok? Que Nossa Senhora apareceu a um índio no México, tá? Chamado, em português, João Diego, né? Em espanhol, Juan Diego, vamos dizer assim, entendeu?
ele era um índio, vou falar sobre ele no final. Então Nossa Senhora apareceu para ele, tá? Lá no México, num monte que existe até hoje, chamado Monte Tepeyac, é o nome do monte. É o Monte Tepeyac, onde foi construído várias basílicas em honra a Nossa Senhora. Isso acontece em todas as aparições. Isso aconteceu em Aparecida, temos lá 2 basílicas para Nossa Senhora, uma igreja. Em Lourdes tem lá a basílica enorme de Nossa Senhora de Lourdes. Em Fátima tem lá a basílica de Fátima. Em Guadalupe tem também, além da basílica principal, temos outras basílicas dedicadas a Nossa Senhora por causa da sua aparição, ok? Então, qual é a história? Vamos lá. A história é a seguinte. O índio estava... ele tinha um tio, o índio João Diego, ele tinha um tio que estava doente. Estava febril, estava à beira da morte. Então ele foi buscar um médico para curar o tio dele, entendeu? Então quando ele estava indo buscar esse médico, ele passou por esse lugar, que é o Monte Tepeyac, e lá Nossa Senhora apareceu para ele. Nossa Senhora de Guadalupe apareceu para ele, ok? Então, o que aconteceu? Nossa Senhora apareceu para ele pedindo para ele construir ali. Ela conversou com ele, né? Nós vamos ver sobre isso daqui a pouco, e pediu para ele, fez um pedido para ele, que era para ele construir ali, naquele monte, naquele lugar onde ela apareceu, uma capela, uma igreja, entendeu? Nossa Senhora sempre pede isso. Todas as aparições dela, ela pede, né, que se construa uma igreja para o povo ir ali rezar, e também para que o povo reze e faça penitência. Nossa Senhora sempre pede isso. Tá? Então ela não pede nada mais do que isso. Então ela fez esse pedido para ele, que é para ele construir, pedir ao bispo para construir ali uma igreja. Então ele foi até o bispo se chamava João de Zumárraga, ele era um bispo espanhol. Foi o primeiro bispo que chegou ali, né, no México, para ser bispo, para pastorear ali em Guadalupe, naquele lugar ali. Ele veio da Espanha. E o índio chegou até o bispo e deu o recado de Nossa Senhora para o bispo. Isso é que nós temos que fazer. Quando acontece uma aparição, temos que ir à igreja. Ninguém pode sair para aí falando que Nossa Senhora apareceu nem nada. Primeiro tem que ir ao clero, ao bispo, igual ele fez, né? Então ele foi ao bispo e falou para o bispo. Só que o bispo, por precaução, o bispo não acreditou. Porque, gente, tem muita mentira, tem muita farsa. O bispo não está errado. Todos os bispos, os padres, quando receberam essas mensagens de Nossa Senhora, primeiro eles não acreditaram. Em Lourdes foi a mesma coisa, Bernadette passou pela mesma coisa, tanto que o padre, né, em Lourdes foi o padre que não acreditou e pediu para ela perguntar então o nome da mulher que estava aparecendo lá em Lourdes. E Bernadette perguntou para Nossa Senhora e ela falou: eu sou Imaculada Conceição. Aí o padre acreditou. Em Fátima, a mesma coisa. Então, né, em Aparecida, não foi uma aparição real, foi uma imagem que foi encontrada, mas a igreja analisa aquela coisa toda para ver se tem algum fundamento teológico, aquela coisa toda. Então o bispo pediu também para ele pedir para Nossa Senhora um sinal de que era ela, para ele acreditar. Poderia ser um engano, o demônio pode também, isso também, a gente sabe que o demônio também pode nos enganar, claro. Então ele pediu alguma prova, né, um sinal de que realmente fosse a Virgem Maria, e o índio voltou lá, tá, e pediu essa prova, né, para Nossa Senhora. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Nossa Senhora falou para ele: você vai colher. Lembrando que era inverno, não era primavera. E ali não tinha lugar para colher flor. Mas Nossa Senhora falou para ele: você vai abrir o seu manto diante do bispo e ali você vai mostrar para ele as rosas que eu vou mandar para ele. Entendeu? Esse vai ser o sinal que ele vai acreditar. E não deu outro. O índio foi um pouco mais à frente e ali ele viu umas rosas, tá? Lembrando que era inverno,
não era primavera, e ali também não dava nenhum tipo de flor, mas ele achou ali as flores, as rosas que Nossa Senhora tinha falado para ele e colocou no manto dele. Ele usava um manto, chama-se timo, tá? Mas a gente fala manto, vamos dizer assim. E ali ele colocou as rosas e foi até o bispo, para falar com o bispo. E ali ele chegou diante do bispo e falou: eu tenho já o que o senhor me pediu. Nossa Senhora mandou, né, para o senhor a prova de que era ela. Entendeu? E o bispo falou: qual é? Aí ele abriu, quando ele abriu o manto, as rosas. Oh, interessante, as rosas são essas rosas que apareceram, davam na terra do bispo. O bispo ficou mais intrigado porque na Espanha, que ele era espanhol, eram as rosas que davam na terra dele. Entendeu? E mais impressionante ainda, além das rosas que estavam perfumadas, e não tinha como naquele lugar ali brotar rosa, e principalmente que estava no inverno, não estava na primavera, ali não tem lugar de plantar rosa, entendeu? Além de estar com cheiro de rosa mesmo, perfumado, quem gosta de planta que sabe, apareceu no manto do índio a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Aí o bispo não teve dúvidas que realmente Nossa Senhora apareceu realmente para o índio. Não só por causa da flor, mas também por causa da própria imagem, né, de Guadalupe que tinha aparecido ali no manto do índio. Entendeu? Então ali o bispo acreditou e mandou então fazer ali uma primeira capela, tá? Para Nossa Senhora, aí igual a Aparecida aqui, né? Fizeram uma primeira, uma segunda, uma terceira, e hoje é uma capela gigantesca. Só você, se você quiser acompanhar, é só você colocar aí na internet, Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. É uma coisa maravilhosa, fica lá no México, tá? O México é um dos países mais católicos do mundo, junto com o Brasil. Brasil e México são dois dos países mais católicos do mundo. Então, é uma basílica maravilhosa. Eu tenho esse conhecimento porque, por exemplo, o SBT passa muito novela mexicana. E eu acompanho, gosto muito das novelas mexicanas. Mas por que eu gosto das novelas mexicanas? Por causa da cultura do México, que é parecida com a do Brasil. E às vezes eu acho que até melhor do que a do Brasil. Por quê? Ali toda novela tem um padre. Toda novela tem um padre. E o padre ali, gente, ele não fica só celebrando missa, não. Ele atua na vida das pessoas, na vida da família. Toda família tem um padre que chama para dar um conselho. Eu acho isso muito bonito, né? A cultura dos mexicanos, né? E são católicos mesmo. E todos eles têm uma fé muito grande em Nossa Senhora de Guadalupe. Tanto que qualquer coisa eles vão lá no santuário para agradecer. Eu já vi novelas que a família inteira ia lá para agradecer uma graça. Então isso realmente me impressiona muito. Coisa que a gente não vê, infelizmente, nas novelas brasileiras. Entendeu? Então, hoje tem aquele santuário lá maravilhoso de Nossa Senhora de Guadalupe. Nós vamos poder aprofundar mais daqui a pouco. Aí o que aconteceu depois? O índio voltou para a casa dele para ver o tio, que estava doente. Ele não tinha saído para encontrar com Nossa Senhora. Ele tinha saído para pegar um médico para cuidar do tio dele. Só que ele viu Nossa Senhora, ele esqueceu, lógico. Né? Ele esqueceu até do tio, coitado. Né? Aí quando ele voltou, ele teve uma nova aparição de Nossa Senhora, onde Nossa Senhora fala com ele que não era para ele ter medo do tio, né? Porque ele tinha esquecido do coitado do tio, tinha ido buscar um médico. Mas Nossa Senhora falou para ele: fique calmo que seu tio já está curado da doença dele. E claro que ele ficou espantado. No primeiro momento ele até pode ter duvidado, mas ele foi comprovar. Né? Ele saiu correndo dali, onde ele teve aquela visão de Nossa Senhora novamente, no Monte Tepeá, e ali ele foi, né, para ver, né, se realmente o tio dele estava curado. Mas antes de eu contar essa história, eu quero colocar o que Nossa Senhora falou para ele. Tá? Palavras de Nossa Senhora para ele. Tá? Ela falou assim para ele. Veja,
Escuta, meu filho, não há nada que temer. Não fique preocupado nem assustado. Não tenha esta doença, nem outro qualquer dissabor ou aflição. Não estou eu aqui ao seu lado? Eu sou a sua mãe dadivosa. Não o escolhi não o escolhi para mim e o tomei aos meus cuidados? Que deseja mais do que isso? Não permita que nada o aflija e o perturbe. Quanto à doença do seu tio, ela não é mortal. Eu lhe peço, acredite agora mesmo que ele já está curado. Filho querido, essas rosas que ele tinha colhido lá, né, levou para o bispo, são sinal que você vai levar ao bispo, né? Isso aí eu já expliquei, tá? Diga-lhe em meu nome que nessas rosas ele verá a minha vontade e a cumprirá. Tanto que ele cumpriu realmente, mandou fazer lá a capela. Você é o meu embaixador e merece a minha confiança. Quando chegar diante do bispo, descobre o teu manto e mostra-lhe o que carrega. Aí na hora que ele, né, mostrou as rosas e apareceu ali a imagem também. Porém, só na presença do bispo. Diga-lhe tudo o que viu e ouviu e nada omita. Ou seja, conta tudo, né, tudo que eu te falei. Então, ele obedeceu, tá? E quando ele chegou para ver o tio dele estava realmente curado. E olha o que o tio dele falou para ele. Na hora que ele encontrou o tio dele totalmente são, perfeito, como Nossa Senhora tinha dito, olha só o que o tio falou para ele. O tio do João Diego. Eu também a vi. O tio falando para ele. Ela veio a esta casa e falou-me. Disse-me também que deseja a construção de um templo na colina de Tepeá. Ou seja, o mesmo que ela falou para o João Diego, ela falou para o tio. Numa visão que ele teve, entendeu? Disse que sua imagem seria chamada Santa Maria de Guadalupe, embora não tenha explicado o porquê. Olha aí, tá vendo? Então, ela só disse isso, que aquela imagem iria se chamar Nossa Senhora de Guadalupe, e até hoje é assim chamada. A fama do milagre espalhou-se rapidamente por todo o território mexicano. Os cidadãos, profundamente impressionados por tão grande prodígio, procuraram guardar respeitosamente a santa imagem na capela do bispo. Então o bispo guardou aquela imagem que ficou gravada no manto do índio. Ele guardou um tempo com ele. Mais tarde, após várias construções e ampliações, chegou-se ao magnífico templo atual, que eu já expliquei. Toda parte, não só do México, vão homens à Senhora de Guadalupe. Diz que é um dos santuários mais visitados do mundo, Nossa Senhora de Guadalupe. Muito se tem discutido sobre o significado da palavra Guadalupe, mas hoje a igreja já sabe o seu significado, eu vou falar daqui a pouco, tá? Aí depois vem aqui os relatórios que a igreja pediu para se fazer. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu quero só falar duas coisinhas aqui. Primeiro, por que Nossa Senhora chega para ele e fala que o tio dele está curado? Nossa Senhora é onisciente? Ela sabe de tudo? Não, Nossa Senhora não é onisciente. Por que eu estou explicando isso? Porque às vezes alguém pode fazer essa pergunta. Mas como que Nossa Senhora sabia, né, que o tio dele estava curado se ela não é onisciente? Veja, ela não é onisciente, mas ela está em Deus. Deus é onisciente. Só que aquele que está em Deus participa da onisciência de Deus, sem ser onisciente. Entendeu? Porque ela está em comunhão com Deus, tá? Eu já expliquei sobre isso aqui, quando eu falei sobre a questão da morte. A morte, gente, corta o tempo e o espaço. Na eternidade, não existe mais tempo nem espaço. Entendeu? Então, por isso que Nossa Senhora, ela estando em Deus, como ela está em comunhão com Deus, Deus faz, através de Deus, ela sabe, né, as coisas. Então, por isso que ela pôde
falar que o bispo, que o tio estava curado, entendeu? E interessante também que tanto o índio quanto o tio, ela apareceu, né, pedindo a mesma coisa, ou seja, a construção da igreja. Olha a importância do templo. O pessoal fica falando aí que não tem nada a ver, a gente reza em casa. Não, pode rezar em casa, mas temos que ir ao templo. Nossa Senhora, todas as aparições, ela pede, construa uma igreja. Tá? Então, temos que parar com essa mania de achar que não precisamos de ir ao templo. Precisamos. É a casa de Deus. A mãe de Deus diz isso. Várias aparições ela fala isso, entendeu? Então não temos que parar com essa mentalidade de achar que só vale a reza em casa, em outro lugar. Não. Tá? A igreja é a casa de Deus, entendeu? Então, interessante isso. Agora vamos para a parte da igreja. O que a igreja, então, fala? O que os papas falaram, não é? Todos eles foram, claro, depois que a ciência deu seu aval. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Depois que a ciência diz que não tem comprovação científica, a igreja diz que é um milagre. Se é um milagre, então a igreja dá o seu aval. Então, quais são os pronunciamentos da igreja sobre Nossa Senhora de Guadalupe? Eu quero colocar eles aqui. Tá? Primeiro foi o bispo, que primeiro não aceitou, depois aceitou, né, por causa do que eu já expliquei. Aí o que o Vaticano falou? Tá? O que os papas falaram? Tá? O primeiro papa que falou foi o Papa Bento XIV. Olha aí. Em 1709, tá? Em 1709 foi elevada, né, a categoria de basílica por São Pio X em 1904. Então, uma basílica é uma igreja dedicada a algum santo, igual tem aqui a Basílica de Aparecida, né? Então, lá também tem a Basílica também de Guadalupe, ok? Em 1754, o Papa Bento XIV confirmou o patrocínio da Virgem de Guadalupe sobre toda a Nova Espanha, ou seja, do Arizona até a Costa Rica. Tá? Primeira proclamação que o Papa fez. A 12 de outubro de 1895, houve a coroação pontifícia da imagem, ou seja, o Papa coroou a imagem de Nossa Senhora, concedida pelo Papa Leão XIII em 1910. Então, o Papa Leão XIII coroou a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, ok? São Pio X proclamou-a padroeira da América Latina e em 1945, Pio XII deu-lhe o título de Imperatriz da América. Então, vários papas foram a favor e aprovaram, então, o culto a Nossa Senhora de Guadalupe. Se o Papa aprovou, ninguém mais contesta. Tá? Já falei aqui, fica o livre uso da fé, mas contestar ninguém pode contestar. Você fica livre, não é pecado, né, se você não acredita, mas não pode contestar que a aparição não seja verdadeira, porque a igreja já deu o seu aval. E nós não podemos querer ser maiores do que a igreja. O Papa, lembrando que é o representante de Cristo, o sucessor de Pedro. Tudo aquilo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Já falei isso aqui várias vezes. Então, quando o Papa fala, Santo Agostinho já disse isso. Roma falou, o Papa falou, acabou. Ninguém discute mais em termos de doutrina. Não estou falando em outras coisas, política, mas doutrina não tem mais conversa para os católicos. Outras pessoas de outras religiões, problema deles. Mas católico que fica questionando o Papa não é um verdadeiro católico. Tá? Nós não podemos questionar as decisões do Papa. Por isso que eu já falei aqui. Eu acredito, se a igreja deu o aval, eu acredito. Tá? Então a gente vai ver daqui a pouco, que não é brincadeira. A gente vai ver cada coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Calma. Tá? Então o que quer dizer, gente? Padroeira da América Latina. Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil.
não é verdade? Nossa Senhora de Guadalupe é padroeira, não é só do México, não. Padroeira da América Latina, do continente americano. Por quê, gente? Por que isso? Eu vou explicar sobre isso agora. É a parte histórica. Eu quero começar agora explicando um pouco sobre a parte histórica das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe. Tá? Perdão, a parte científica. A parte histórica eu já expliquei o que a igreja, né, o que os papas falaram. Então agora eu quero falar sobre a parte científica, que para mim, gente, é o que me faz acreditar. Por quê? Porque a igreja é muito séria. Eu fico impressionado como que a igreja católica é séria nessa questão. Ok? Então vamos lá. Então vamos para a parte científica. Para a gente entender a parte científica, a gente também tem que entender um pouco da parte histórica. Tá? A parte científica e a parte histórica, elas estão ligadas uma com a outra. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Veja, em 1492, veja, 1492, Cristóvão Colombo chega na América. Todo mundo sabe disso. Cristóvão Colombo, gente, era um homem catolicismo, tá? Tanto que ele colocou em uma das caravelas dele o nome de Santa Maria. Todo mundo aqui sabe. Santa Maria, Pinta e Nina. Quem já estudou história aí sabe. Interessante que a Pinta e a Nina ficaram lá encalhadas. Só ficou a Santa Maria. Tá? E ele falou que se ele descobrisse alguma coisa, né, ele ia trazer aos pés de Nossa Senhora uma flor para agradecer. E ele fez isso lá na catedral lá da Itália, lá de Bolonha, na Itália. Então, Cristóvão Colombo era um homem catolicismo, um homem de fé. E ele falou que ele ia, né, ele tinha fé que ele ia descobrir alguma coisa e acabou descobrindo o continente americano, que é o continente mais católico do mundo. Você sabia que o continente americano é o continente mais católico do mundo? Tá? Pena que hoje diminuiu bastante, mas já foi de quase 90%. Entendeu? Então é impressionante por causa da colonização de Portugal e Espanha, que eram católicos, que Espanha e Portugal eram católicos. Só você vê o Brasil. Todo mundo conhece a história do Brasil, que foi descoberta em 1500 por lá Pedro Álvares Cabral e os jesuítas. Né? E o que foi celebrado aqui? Terra de Santa Cruz. A primeira missa. Mas nós não estamos falando do Brasil. Hoje nós estamos falando da América num contexto geral, no continente americano. Então, depois que Cristóvão Colombo descobriu a América, os padres, os missionários católicos, vieram para a América para catequizar os índios. E no México, os índios eram astecas e maias. E eram índios terríveis. Gente, era uma coisa terrível. Eu vou falar daqui a pouco o que eles faziam. Os missionários católicos não conseguiam evangelizar os índios. Além deles não aceitarem a doutrina cristã, eles tinham lá os deuses deles, que eu vou falar também sobre isso daqui a pouco. Eles não aceitavam. Os índios antigamente eram igual os muçulmanos hoje. Aqueles lá que perseguem lá os cristãos, o Estado Islâmico, aquele povo lá que gosta de matar os cristãos. Né? Então, os índios eram assim, eles não tinham conversa com ele, não. Eu vou falar sobre isso, vocês vão ficar horrorizados com o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. Porque eu não estou mentindo. Está nos livros, está até em filme. Eu vou indicar para você um filme para você assistir, se você tiver coragem. Então, a igreja não conseguia catequizar os índios, batizar os índios, nada disso. Eles não aceitavam. Tá? Aí, em 1531, Nossa Senhora começa a aparecer para o índio. É interessante. Nossa Senhora aparece para o índio Juan Diego, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Entendeu? A palavra Guadalupe, que eu falei, significa aquela que vem do Oriente. Por que isso? Porque eles esperavam a vinda do Deus deles, os índios. Eles tinham vários deuses, né?
Eles acreditavam em vários deuses e num deus chamado Deus Sol, que tinha um nome lá estranho lá que eu não vou nem pronunciar, que é difícil. Então, eles estavam esperando esse Deus se manifestar. Mas quem se manifesta? A Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, é que aparece no lugar desse Deus que eles estavam esperando, para um índio, o Juan Diego, entendeu? Aí agora começa a questão científica, tá? Unida a essa parte histórica. Então agora eu vou colocar para você o que a ciência fala sobre a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Cada uma coisa mais impressionante do que a outra. Isso aí, gente, eu não inventei não, eu tirei isso aqui, gente, tá tudo aí. Se você quiser, se você acha que eu estou mentindo, estude aí sobre as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe. Tem na internet, deve ter na internet, no Google, para você não achar que eu estou mentindo. Eu tirei tudo, né, da história, ok? Comprovada pela ciência, não é nem pela igreja. A igreja bateu o martelo, mas por quê? Porque a ciência diz que não tem explicação a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, como não tem explicação até hoje o Santo Sudário. Eu já fiz um vídeo aí sobre ele, vocês sabem. Então eu quero colocar aqui algumas coisas que a ciência disse, e eu vou explicando. Primeira coisa, a imagem que estava lá no manto, que ficou gravada no manto, que ninguém sabe como que ela foi parar ali, gente, era 1531, não é agora não. Não é no ano 2000 que é fácil você... qualquer gente faz uma imagem, uma pintura. 1531. Atente para isso. Então, essa imagem ela foi fabricada por uma planta chamada maguey. É uma planta lá do México, tá? Eu não conheço. O pano do índio que ficou gravado, a imagem, ele mede 1,68 por 1,5. É o pano. Se você quiser estudar sobre o pano, tá aí, né? É só você colocar na internet aí que você vai ver o manto do índio Juan Diego. É só você colocar aí que deve aparecer. O que os cientistas começaram a analisar o manto dele? O que eles chegaram à conclusão? É um tecido inadequado para uma pintura. Então ali não tem como fazer uma pintura. Até porque naquela época não tinha pincel, não tinha nada disso. Como é que o índio ia fazer aquilo ali? Então não tinha nem como. Então é inadequado para uma pintura. A imagem esteve sem proteção de vidro por mais de 116 anos. Ou seja, o manto é uma coisa frágil. Aqui mais para frente, olha aqui. O tecido não dura mais do que 20 anos. Porque é uma coisa frágil. Naquela época era um manto frágil. E já existe há mais de 4 séculos e meio. Então já era para ter se dissolvido e ter acabado. E o pano está intacto até hoje. A imagem nunca foi retocada e até hoje os peritos em pintura e química não encontraram na tela nenhum sinal de corrupção. Não sei se você entendeu. A igreja mandou os químicos e aqueles que são especialistas em pintura para analisar, para ver se não é uma fraude, vamos dizer assim. Se o índio não fez aquilo ali por conta dele. Mas não tinha como o índio fazer aquilo ali. Tá? E mesmo que ele tivesse feito, era uma coisa que era para ter já acabado há muito tempo. Não dura mais do que 20 anos. Está lá, até hoje, lá perfeito. Parece que o índio tirou hoje aquele manto de Nossa Senhora. Então é uma coisa milagrosa que não tem explicação científica. Continuando. No ano de 1971, alguns peritos deixaram cair na imagem, isso que eu achei interessante, deixaram cair na imagem ácido nítrico. Deixa cair um pouquinho de ácido aí na sua roupa para você ver o que vai acontecer. Faz o teste. Sobre toda a pintura, e nem a força de um ácido tão corrosivo estragou ou manchou a imagem. Não sei se você entendeu. Colocaram lá ácido nítrico em toda a imagem para ver se ia acontecer alguma coisa. Não aconteceu nada. Faça a experiência. Coloque na tua roupa aí um pouquinho de ácido para ver se ela vai ficar normal. Milagre. Entendeu?
Então é cada coisa que a gente não consegue explicar e entender. Com a fotografia, cientistas americanos viram a figura de Juan Diego, do bispo e do intérprete do bispo, que ficaram gravadas nos olhos do quadro de Nossa Senhora, ou seja, da imagem. Chegaram à conclusão de que não são pinturas, mas imagens gravadas nos olhos de uma pessoa viva. Então, eles usaram uma fotografia no olho da imagem. E o que os cientistas chegaram à conclusão? Que é como se fosse uma pessoa viva. Gente, isso é impressionante. Olha, eu fico arrepiado só de ler essas coisas. Tá? E por isso que eu estou falando, eu não mexo. Gente, as coisas de Deus, eu não brinco com essas coisas. Tá? Quem sou eu para falar alguma coisa contra isso? Eu não tenho coragem de falar que é mentira. Entendeu? Porque é depoimento de cientistas. Como se fosse uma pessoa viva. Os olhos como se fosse uma pessoa viva. É impressionante. Em 7 de maio de 1979, 2 cientistas da NASA, não é qualquer pé rapado não, amigo, da NASA, ok? NASA é esse povo aí que já foi na Lua, tá? Especialistas em pintura estudaram a imagem por 2 anos, até 81, ano que eu nasci. Com sua equipe chegaram à seguinte conclusão. O que eles analisaram depois de 2 anos de estudo? Não encontraram pintura na imagem, nem preparação ou esboço. Então não é pintura. Não tem nenhum produto químico da tabela periódica. Ou seja, não tem assim, não é pintura e não tem ali nada da... Não é você poderia falar assim, ele pode ter pintado. Não tem nenhum elemento químico deste mundo na imagem e não é pintura. Por quê? Acho que está aqui no próximo aqui. A imagem não toca o pano, ou seja, parece como um adesivo. Lembrando que estamos em 1531. Aqui está o pano. A imagem ela não toca o pano. Não sei se você entendeu. Então não é pintura, porque a pintura tinha que tocar o pano. A pessoa que vai fazer uma pintura precisa de uma tela. Você entendeu? Então não é pintura. Então o índio não pintou aquela imagem. Por quê? Porque não toca o pano. A imagem não toca o pano. Se não toca o pano, não é pintura. É como se fosse um adesivo. Entendeu? Agora, como é que ele ia colar aquilo ali em 1531? Não tinha nem, vamos dizer, loja de adesivo naquela época. Uma coisa não tem como explicar. Vamos continuar. Os olhos da Virgem, o doutor... Gente, o nome dele é muito difícil. Eu não vou ler. Tá o nome dele aqui, mas eu não vou ler, porque é muito difícil. O doutor, né, por técnicas modernas de computação digital, então já é uma coisa mais moderna, descobriu a presença de 13 pessoas em ambas as córneas da Virgem. Então, quando ele analisou por computação gráfica, ele viu pessoas 13 pessoas de um lado e 13 pessoas do outro na córnea da imagem. Os cintos da imagem, tá? A imagem tem um cinto, tá? Vestimenta de uma mulher nobre, a faixa negra na cintura é sinal de gravidez. Então, a mulher da pintura está grávida. Ou seja, a Virgem Maria grávida de Jesus. Esse é o significado. Que as mulheres indígenas usavam acima da cintura. Porque Nossa Senhora aparece como uma índia, em forma de índia. Tá? Por que isso, gente? Agora eu tenho que explicar a você a parte teológica. O corpo glorificado ele pode mudar de feição. Lembra de Jesus? Jesus ele andou com os discípulos de Emaús e ninguém reconheceu ele. Maria Madalena também não reconheceu ele. Por quê? Jesus mudou de feição. Ela pensou que fosse até o jardineiro. Então Nossa Senhora, quando ela aparece de várias formas. No México ela apareceu como uma índia.
na França e em Fátima como uma europeia, de olho azul. Em Aparecida não foi uma aparição real, mas foi uma imagem, ela apareceu negra. Entenderam? No Japão, ela apareceu com o olho puxado. Porque ela aparece no jeito do povo que ela está aparecendo. Então, como ali quem comandava eram os índios, então ela apareceu como uma índia. Como ela já está com o corpo dela glorificado, eu já fiz um vídeo aí sobre a Assunção de Maria, então o corpo glorificado pode mudar de feição. Então por isso que ela apareceu como uma índia. É só você ver a imagem aí de Nossa Senhora de Guadalupe, você vai entender o que eu estou falando. Entendeu? O manto da Virgem de cor azul esverdeado, o azul do manto adornado de estrelas, representa o céu. Lembrando Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Leia lá. A mulher vestida do sol, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Olha aí. É Apocalipse, cumprindo a profecia de Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Tem 46 estrelas, 8 pontas em forma de U. Cientificamente, as estrelas do manto estão na posição como estava o firmamento em 12 de dezembro de 1531 e coincide com o nascimento do Sol, o regresso do Deus minúsculo que eles esperavam. Não sei se você entendeu aquilo que eu expliquei antes. Eles estavam esperando o Deus deles, o Deus Sol, mas quem apareceu foi a Mãe de Deus, para trazer o verdadeiro Deus que é Jesus, por isso que ela estava grávida. Então, Maria trouxe quem? O verdadeiro Deus, o verdadeiro Sol, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, gente, aconteceu muito na época, nos tempos antigos. O povo adorava muitos deuses, né? E principalmente o Deus Sol, achava que o Sol era um Deus. Então, daí nasceu a festa do Natal, que eu já expliquei aqui quando eu fiz um vídeo sobre o Natal. Eles adoravam o Sol como Deus. Não, o Sol não é um Deus, o Sol é uma criatura. Então nós vamos celebrar o nascimento de Jesus, não do Sol. O Sol não é Deus, o Sol é uma criatura. Então aqui aconteceu a mesma coisa. Os índios também adoravam o Deus deles, o Deus Sol deles lá, que tinha um nome lá, que eu nem vou citar aqui, que é difícil. Então aconteceu isso. Nossa Senhora apareceu grávida, trazendo o... E por que ela apareceu como índia? Na língua, para eles poderem entender. Se ela aparecesse de outra forma, eles não iriam entender. Entendeu? Como que Deus, a pedagogia de Deus... Gente, isso é tudo muito bonito. Os técnicos da Kodak, olha, há pouco tempo agora, então a igreja continua deixando analisar. A igreja não tem medo. Os técnicos da Kodak analisaram que não é fotografia nem impressão gráfica. Então, gente, é um milagre. Ninguém explica pela ciência o que é aquela imagem ali, que apareceu no manto do índio. É uma coisa que não tem explicação. Nesse mundo não tem explicação científica até o dia de hoje. Com todos... E eu coloquei aqui, desde lá de trás, mas eu fui vindo para cá. Tem coisa aqui do nosso tempo. A Kodak é do nosso tempo. 1979 já é quase perto de nós. A NASA já analisou, então quer dizer, à medida que vai avançando, a igreja vai deixando pesquisar, mas todos eles chegam na mesma, não tem explicação científica. Então é milagre. Se é milagre, não tem explicação. Deus, gente, tem coisas que não adianta querer. Né? A igreja deixa por deixar, mas milagre não vai conseguir explicar milagre. Milagre é milagre. Né? Tudo em Deus é milagroso, é mistério. Não adianta, infelizmente, mas... Agora, veja isso aqui, isso que eu quero que você entenda. A questão que eu falei da ciência com a história. Tá? Depois dessa aparição de Nossa Senhora para o índio, os índios foram batizados em massa. Aí os índios se converteram. A igreja conseguiu converter muitos índios. Os missionários, né, conseguiram, por causa da aparição de Nossa Senhora. Antes da aparição de Nossa Senhora, os missionários não conseguiram batizar os maias e os astecas. Por quê? Por que não conseguiam? Porque, né, eles faziam sacrifício, além de eles terem os deuses deles lá, eles faziam sacrifícios humanos e praticavam canibalismo, comiam gente, os índios. E aonde está isso? Onde você pode comprovar isso? Tem um filme, que eu não sei se você já assistiu, se você não assistir, assista se você conseguir. O filme chama-se Apocalipto, não é Apocalipse não, tá? Da Bíblia não.
Apocalipto. É do Mel Gibson. Aquele Mel Gibson, gente, é católico e é cientista. Ele que fez o filme Paixão de Cristo. Maravilhoso. Ele fez esse filme Apocalipto contando essa história dos astecas, dos índios, astecas e maias e dos absurdos que eles faziam antes da colonização dos jesuítas, dos missionários católicos. Então eu quero falar sobre isso rapidamente, antes de encerrar, e falar um pouco sobre o Juan Diego. Antes das aparições de Nossa Senhora, gente, o que os astecas e os maias faziam? Eles tinham lá os deuses deles, e o que eles faziam? Eles brigavam entre eles, né, uma tribo com a outra, e a tribo que vencia a outra tinha que matar todo mundo. E como é que eles matavam aqueles que eles venciam? Pegavam as virgens, as mulheres, tá? Botavam elas nuas nasquelas pirâmides que tem até hoje lá no México. Só você ir lá no México você vai ver as pirâmides dos astecas, dos maias, tá lá, para todo mundo ver. Então, eles botavam lá uma virgem nua e uns 2 sacerdotes pegavam nas mãos e 2 nas pernas e tiravam o coração dela, cortava a cabeça e o corpo que sobrava jogava lá embaixo para os índios comer. É isso que eles faziam. Então, Nossa Senhora, depois que apareceu e começou os índios a se converterem ao cristianismo, acabou isso. Acabou os sacrifícios humanos, acabou o canibalismo e os índios começaram a se converter. E a igreja, graças a Deus, conseguiu batizar muitos e muitos índios. Graças a Deus, por causa da intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Isso é história, gente. Está aí na história para todo mundo ver. Assista o filme que você vai entender o que eu estou falando. E eu quero encerrar falando um pouco sobre o Juan Diego. Eu tenho alguns dados aqui sobre ele, que muita gente às vezes não conhece. Tem gente que conhece, por exemplo, Bernadette, lá de Lourdes, é mais conhecida, não é? Os pastorinhos de Fátima, muita gente conhece, Lúcia, Jacinta, Francisco. Agora, o Juan Diego, pouca gente conhece. Então eu quero falar um pouco sobre ele rapidamente, aqui já estamos no final. O Juan Diego era um índio, tá? Ele pertencia à raça asteca. Então ele era um índio da raça asteca. Ele nasceu em 1474 na cidade do México. Ok? Em 1525, toda a família do Juan Diego se converteu ao catolicismo. Olha que bonito. Em 1525, então ele se converteu antes da aparição de Nossa Senhora, porque a aparição de Nossa Senhora foi em 1531. E ele se converteu em 1525. Tá? 6 anos antes, então quando Nossa Senhora apareceu, ele já estava há 6 anos convertido ao catolicismo, graças a Deus. Ele recebeu o batismo e o nome de Juan Diego, sua esposa, o nome de Maria Lúcia, e o tio dele, Juan Bernardino, aquele tio dele que também foi curado pela intercessão de Nossa Senhora. Tá? No dia 9, 10 e 12 de dezembro de 1531, Nossa Senhora de Guadalupe apareceu para ele. Então foram 3 aparições, no dia 9, no dia 10 e no dia 12. Com seu tio, ele foi morar num quartinho no Monte Tapeyá, o monte lá que a Nossa Senhora apareceu e que ela mandou fazer lá o santuário. E lá viveu 17 anos até os 74 anos, o ano de 1548. Faleceu em 1544, aos 84 anos, foi enterrado na própria ermida, que é lá o lugar lá, né, dos índios, junto com seu tio. Então ele foi sepultado junto com o tio dele. Ele devia ser muito chegado a esse tio, né, pelo que a gente vê, ele é muito chegado com esse tio. Foi beatificado em 1990 pelo Papa São João Paulo II e foi canonizado em 2002 também pelo Papa São João Paulo II. Foi o primeiro santo católico indígena americano. Lembrando que no dia de Todos os Santos eu fiz um vídeo aí explicando, né, que o processo de santo, gente, é uma coisa terrível. É uma coisa seríssima, são 4 etapas e o Juan Diego passou por todas elas. Foi beatificado e depois canonizado e foi o primeiro índio canonizado como santo.
Ok? Eu não sei dizer se depois dele houve mais algum, mas ele foi o primeiro. Tá? Então, um pouco aí sobre a vida do Juan Diego. Interessante. Todas as pessoas que Nossa Senhora aparece são canonizadas. Isso é coincidência? Para Deus não existe coincidência. Para Deus existe providência divina. Todos aqueles que viram Nossa Senhora foram canonizados. O Juan Diego foi canonizado, a Santa Bernadette foi canonizada, lá de Lourdes, Santa Jacinta já foi canonizada, Santo Francisco, lá de Fátima, já foi canonizado. Só está restando a irmã Lúcia, porque ela morreu, tem pouco tempo que ela morreu. Então a igreja ainda está fazendo o processo dela. Só que eu já ouvi dizer que ela não vai demorar a ser beatificada e provavelmente também será canonizada. Isso aí não é coincidência, gente. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que é escolhida para Nossa Senhora aparecer. Se Nossa Senhora aparece é porque não é qualquer pessoa, né? São pessoas escolhidas por Deus. E mais interessante, são pessoas simples. Não é gente rico. Já percebeu? Pessoas simples, analfabetas, mas são pessoas de fé. Né? Então isso aí é um grande ensinamento para nós. Tá? Que a santidade não é só para padre, não é só para bispo, não é só para o papa. Todos nós podemos ser santos. Até os mais humildes, os mais pobres podem ser santos. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? E eu quero indicar para você um livro, tá? Esse aqui eu já indiquei, Santos e Santas de Deus. Um livro muito bom, que fala de todos os santos e também de todas as Nossas Senhoras, que é a mesma Mãe de Deus, como diz o Roberto Carlos. E tem um outro livro também, Maria, Mãe de Deus. Aqui tem todos os títulos de nossa... Todos não, alguns. Os principais, vamos dizer assim. Maria, Mãe de Deus. Títulos que honram Nossa Senhora. É da editora Novo Rumo. Tá? É o nome da editora. Então, é um livro muito bom, que traz... explicando sobre todas as aparições de Nossa Senhora, não é? As devoções, todos os títulos que a igreja já deu para Nossa Senhora, um pouquinho da história de cada um deles. E, gente, tem muito, e tem mais, tá? A igreja continua analisando a questão das aparições de Nossa Senhora. Tem muito mais aparições aí sendo analisadas, tá? A de Medjugorje, Nossa Senhora de Medjugorje, muita gente não sabe, mas por que as aparições de Medjugorje a igreja ainda nem deu um parecer? Porque ainda continua as aparições de Medjugorje, né? A igreja, desde 1981, o ano que eu nasci, que dizem que Nossa Senhora aparece lá às vezes. Entendeu? Eu estou falando dizem, porque a igreja ainda não falou que sim nem que não. Tá? Mas de vez em quando eu vejo aí na internet que as pessoas lá veem a Virgem Maria. Vamos esperar para ver o que a igreja diz sobre isso. E não é só lá não. Tem muitos outros lugares aí que Nossa Senhora tem aparecido. Só que eu estou esperando para ver o que a igreja fala. Aqui não é só fora do Brasil não, tá? Outra coisa, tem aparições de Nossa Senhora também aqui no Brasil. E tem até aqui perto de nós. Temos aqui Nossa Senhora de Natividade, tem aqui a Mãe do Infinito Amor, que a igreja ainda não deu seu aval, ela ainda não disse que é verídico. Mas mesmo assim a igreja é celebrada até missa lá em Natividade, é celebrado missa lá na Mãe do Infinito Amor. Não é? Mas a igreja, né, o Vaticano ainda não reconheceu ainda como verídicas. Mas é aquilo que eu falei, fica ao livre uso da fé. Tá? Então, não tem problema nenhum. Por exemplo, nós somos da Matriz. O padre Luiz Carlos todo mês celebra a missa lá na Mãe do Infinito Amor. Não tem problema nenhum. Entendeu? Enquanto a igreja vai analisando, não tem problema nenhum. Enquanto a igreja não dizer que é fraude, nós podemos ir tranquilamente. Natividade é a mesma coisa. A igreja ainda não deu o aval. Eu já fui lá várias vezes e gosto bastante de Nossa Senhora de Natividade. Mas a igreja não deu seu aval ainda, que é verídico. Agora, a casa lá é maravilhosa. A casa é verdadeira, é uma réplica da casa... Eu esqueci o nome do senhor lá que diz ter visto a Virgem Maria. A casa, ele trouxe realmente a réplica lá da casa de Éfeso, onde Nossa Senhora vivia com São João. Então isso aí não é mentira não.
Então eu quero inclusive ir lá, qualquer hora dessa, fazer um vídeo lá, na casa lá que ele fez lá. Eu gosto muito de ir lá, eu me sinto muito bem. Ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e que você tenha mais fé ainda na intercessão da Virgem Maria. Tá? Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe para o nosso continente, gente. Nós precisamos muito que Deus olhe pela nossa América, porque a América está ficando um pessoal ateu, comunista. Só você vê a Venezuela, a Bolívia, a Argentina, o Chile, Colômbia, Nicarágua, e o nosso Brasil está indo atrás. Então vamos rezar para que Nossa Senhora interceda aí pelo nosso continente americano, porque, gente, o Brasil e a América foram colonizados por católicos. E a gente não pode perder isso não. Tá? Então depois Deus vai nos cobrar, né, que a gente não rezou para que esse continente continue católico. Amém? Então continue pedindo aí o seu like, continue pedindo aí que você compartilhe os nossos vídeos, ok? Se inscreva também no canal para nos ajudar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser, pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe.